Olá, galerinha do quinto ano, boa tarde para você. Vamos começar a nossa aula de hoje, quinta-feira, 8 de abril de 2021, iniciando a apostila que vocês receberam ontem, certo? Então hoje, agora sim, né, até segunda, terça e quarta nós fizemos atividades somente no WhatsApp, e aí eu pedi para vocês responderem no caderno. Então, de agora para frente, até o final de abril, nós teremos aí essas atividades. Eu sei que muitos acharam até a apostila grande, né? Mas é porque vai abordar o mês todinho. Mas se você fizer todo dia o que a gente falar aqui em aula, né? O que tiver determinado para vocês lá na apostila por dia, não fica pesado, dá para vocês fazerem tranquilo, não acaba não sobrando atividade para o fim de semana. Então, vamos junto, tá bom? Primeira aula de hoje é de língua portuguesa. Nós vamos falar sobre receita. Olha aqui, ó, nós temos uma aqui, ó, uma receita. Aí tem esse texto, vocês vão fazer a leitura desse texto, né, dessa receita. Olha lá, receitas. Deixa eu aumentar aqui a letra. Bruxas, como as do conto João e Maria, têm muito apetite e gostam de coisas muito extravagantes. Geleia de jiló, bolinhos de batata, bolinhos de patas de aranha, leite azedo e etc. Também gostam de preparar guloseimas e bebidas encantadas. Leia a receita da bebida abaixo. Ó, estranhíssima. Vamos ver. Esse coquetel voador. Nós temos os ingredientes. Quais são os ingredientes? 4 asas de baratas, um punhado de vento, 2 penas de pardal, 2 pedaços de unha de um equilibrista. Que loucura, né? 2 lágrimas de coruja, 5 pitadas de pó de pirlim-pim-pim, só encontrado no sítio do Pica-Pau Amarelo, e 2 jarras grandes de água do pântano. Esses são os ingredientes. Percebam, né? Percebam que a receita ela é dividida em 2 partes. Primeiro vem os ingredientes ali, ó, e depois vem o modo de fazer. Como que é o modo de fazer? Ó, colocar todos os ingredientes dentro de um caldeirão, menos o pó de pirlim-pim-pim, levar ao fogo e deixar ferver. Depois de frio, acrescentar o pó mágico e servir com pitadas de pó de café. Perceberam? Aqui nós temos os ingredientes, o modo de fazer. Aí, continuando a leitura aqui, ó. Eca! Imagine oferecer essa bebida numa festa. Você tomaria uma bebida dessa? Os convidados com certeza iriam todos embora. Claro que essa receita é apenas uma brincadeira. Tudo isso é um faz de conta, né? Não existem, igual esse pó de pirlim-pim-pim, só existe na nossa fantasia, né? Na fantasia de quem assiste o Sítio do Pica-Pau Amarelo, por exemplo. Agora, o que vem a seguir não é brincadeira. Não é brincadeira, não. Vamos procurar entender o que é uma receita e a sua estrutura. Então vamos lá, nós temos aqui a número 1. Para que serve uma receita? Pensa. Essa não tem no texto, você que tem que pensar. Para que serve uma receita? Se eu for pegar uma receita, eu vou pegar uma receita. Ah, tem uma receita aqui. Eu vou pegar essa receita para quê? Ah, uma receita serve para contar história. Ah, uma receita serve para me dar a instrução de como preparar um certo alimento, uma determinada comida, talvez. Ah, uma receita serve para cantar música. E aí, para que serve uma receita? Muito fácil essa daí. E aí vem o número 2. Qual é o nome dessa receita? Aí sim, você volta lá no texto e vai ver qual é o nome dessa receita, né? Olha lá. Número 3. As receitas costumam ser divididas em 2 partes. Quais são essas partes? Eu falei, né? Uma receita ela é dividida em 2 partes. Quais são essas partes? Não precisa escrever tudo que tem nela, só dizer, ó, a primeira parte de uma receita tem tal coisa e a segunda parte explica tal coisa, entendeu? Escreva aí no número 3. Muito facinho, ó. Eu já vim aqui no texto, tá vendo? Uma parte, a segunda parte. Cadê? Opa. Número 4. O que quer dizer a palavra ingredientes? A palavra ingredientes lá significa o quê? Significa
talvez os itens que vão compor aquela receita, ou ingredientes, talvez está explicando como eu vou fazer essa receita. O que significa essa palavra? E aí, nossa atividade de português é bem rapidinha, né? Termina aqui na número 4. Então, faça essas 4 atividades de português, que está bem simples. E aí, você vai dar pausa no vídeo agora, faz essas 4 atividades. E aí, quando terminar, você continua o vídeo, porque aí agora a gente vai para a aula de história. Tá bom? Aí agora a gente vai para a aula de história. E aí, primeiro termina português. Terminou? Agora nós vamos para a história. Que hoje nós vamos falar sobre a colonização do Brasil. Nós vamos falar sobre quando os portugueses chegaram aqui, lá atrás, em 1500, quando aqui só existia nativos daqui da terra, que os próprios europeus chamaram de índio. Vamos entender, ó. Por volta do ano de 1500, Portugal, que é um país da Europa, participava das grandes navegações. O que é isso? Alguns países europeus, eles financiaram certos navegadores para quê? Para desbravarem o mar, para sair da Europa e ir em busca das Índias. Aqui embaixo tem um mapa, eu vou mostrar para vocês. Tá vendo a Europa aqui? A Índia, pessoal, era nessa região aqui, tá vendo? A intenção era fazer o quê? Eles saírem daqui e fazerem todo esse contorno, porque aqui tinha muitas especiarias. O que são especiarias? Temperos que na Europa não tinha, ou tinha pouco, né? Então a intenção deles era fazer todo esse trajeto até chegar aqui de navio, claro. Não só Portugal fez isso, mas como a Espanha, né? Vários outros países europeus foram para os mares a fim de ir em busca, né? Não só dessas especiarias, como também de ir em busca de novas terras, né? De riqueza e tudo mais. Então, nesse período aí, ó, das grandes navegações, essas navegações foram facilitadas pelo uso da bússola, do astrolábio e das caravelas, que eram movidas a vento. O que é bússola? O que é astrolábio? Vamos entender? Primeiro, bússola todo mundo já conhece, né? A gente conhece como aquele um artefato pequenininho, né? Que ele determina onde fica os polos norte, sul, leste e oeste. E aí você fica mais fácil de quem está perdido se localizar, certo? As caravelas são os próprios navios, né? Movidas ali com aquelas caravelas, né? Porque naquele tempo não tinha motor e tudo mais, né? Aí tá abrindo. E aí eu quero mostrar para vocês o astrolábio. Lá, ó. É um instrumento de navio, né, naval antigo, usado para medir a altura dos astros acima do horizonte. Ó. Tem essa imagem aqui que ajuda você a entender. Deixa eu abrir. Para que eles utilizavam? Tá vendo? Eles utilizavam aqui, né, porque os astros, as estrelas, era uma forma de guiar também aqueles navegadores que não tinham essa tecnologia que nós temos hoje, certo? Vocês querem olhar a bússola certinho? Ó, tá vendo? A bússola, ele determina, né, onde fica as regiões, ó, norte, sul, leste, oeste. E as caravelas, vamos ver as caravelas. Ó, tá vendo? O vento batia, né, nas caravelas, e aí eles determinavam para onde eles iriam, né? Esses montes de corda ajudava a guiar esses navios, né? Vamos voltar lá para o texto. Então, essas navegações foram facilitadas por isso, que eram movidas a vento. O rei de Portugal,
Dom Manuel ordenou que uma esquadra viajasse para Calicut, tá vendo? Na região da Índia, aqui, tá vendo, pessoal? Calicut. Então eles ordenaram que fosse para Calicut, para quê? A fim de estabelecer o comércio com as Índias, olha lá. Índias aqui era uma região, não era nome de Índia, da mulher do índio. Nós vamos entender. Essa esquadra era composta de 10 naus e 3 caravelas e partiu em 9 de março de 1500 sob o comando de Pedro Álvares Cabral. Então ele vai sair daqui de Lisboa, né, sob o comando de Pedro Álvares Cabral. Aí aqui a gente tem esse mapa que vai mostrar o trajeto que Pedro Álvares Cabral fez. Por quê? A ideia era ele fazer toda essa rota aqui e chegar em Calicut, na região das Índias. Porém, no meio do caminho, ao invés dele seguir reto, ele acaba se desviando. Opa! Aonde ele vai chegar? Até então, pessoal, essa região aqui da América, que é onde nós vivemos, não era conhecida. Até então, aqui, esse mundo aqui, ó, era muito desconhecido. As pessoas, os europeus, tinham medo de atravessar o oceano e encontrar ali animais marinhos que o destruíssem. Então, eles demoraram muito para reconhecer, para encontrar todo esse continente aqui, que depois eles deram o nome de América. Ah lá, na altura do Cabo Verde, as embarcações começaram a se afastar das costas africanas. Após 43 dias de viagem, os portugueses avistaram a terra e se aproximaram dela no dia 22 de abril de 1500. Então, eles foram se afastando cada vez mais da costa africana. A África está aqui, ó. Eles foram se afastando, até que, de repente, eles encontraram uma nova terra, uma terra estranha, né? E aí a primeira coisa que os navegantes avistaram foi um monte, a qual deram o nome de Monte Pascoal, porque era a época da Páscoa, né? Como a gente está vivendo agora, acabamos de ter a Páscoa e eles avistaram lá em torno de 22 de abril, né? A gente sabe que a Páscoa de vez em quando muda de data, mas sempre é no mês de abril. E aqui, ó, nós temos essa imagem, deixa eu diminuir um pouquinho, que é o desembarque de Cabral em Porto Seguro, em 1500, lá na Bahia. Né? É um quadro de Oscar Pereira da Silva, de 1904. Olha lá, a imagem, né, das caravelas chegando, né, e um monte de nativos, seres humanos que viviam aqui na Terra já, e que depois eles vão dar o nome de índio. Olha lá, quando chegaram ao Brasil, eles encontraram uma terra povoada por milhões de índios e uma vegetação florestal muito intensa. Pessoal, como eles chegavam aqui no Brasil, eles acreditavam que era nas Índias. Porque encontraram uma terra, eles acharam, pô, será que já chegamos nas Índias? E aí viram aquelas pessoas, diferente deles, praticamente nus, e acabaram nomeando-os de índios. Deram o nome de índios para ele, achando que lá eram as Índias. Mas não, depois eles vão se tocar que ali se tratava de uma nova terra. E aí, ó, depois de muitas guerras, os portugueses conseguiram dominar os índios. De primeiro momento, eles vão chegar, vão atrair esses índios, vão atrair esses nativos, porque eles não sabiam que povo era esse, eles não sabiam se esse povo era um povo perigoso ou não. Aí foram conquistando, descobriram que os índios não sabiam o que era arma de fogo, que as armas dos índios eram somente arco e flecha. Os índios, vendo aquele povo todo estranho, cheio de roupas, acreditavam que eles eram deuses. Olha a mentalidade dos índios. E aí eles receberam muito bem esses europeus, não atacaram de imediato. E aí quando esses europeus perceberam que os índios eram frágeis, atacaram os índios para dominar aquela região, para dominar a terra indígena e, claro, em busca de riqueza também. Ah lá, ó. E assim os portugueses deram vários nomes ao Brasil. Qual foi o primeiro nome? Ilha de Vera Cruz, porque primeiro eles pensavam que era uma ilha. Depois que eles viram, né, que não eram as Índias, reconheceram que aquilo ali era uma nova terra e tal, aí eles então deram o nome de Ilha de Vera Cruz. Depois, Terra de Santa Cruz, porque depois que eles se tocaram, não, isso aqui não é uma ilha. Então deram o nome de Terra de Santa Cruz. E por último, deram o nome de Brasil. Por quê? Por causa de uma madeira de cor de brasa extraída de uma árvore da Mata Atlântica no Nordeste, o pau-brasil. Uma cor avermelhada, né? Então, por conta dessa árvore, pau-brasil, eles deram o nome de Brasil
para o nosso país. Os navegantes aportaram em um lugar que denominaram Porto Seguro, que é o sul, né, do atual estado da Bahia. No dia 1º de maio foi erguida uma cruz de madeira na praia e nela foi colocada uma bandeira com o brasão da coroa portuguesa. Em seguida, o Frei Henrique Soares de Coimbra, né, capelão da esquadra, rezou a primeira missa na nova terra. E, em 2 de maio, após os portugueses terem tomado posse da terra, a expedição portuguesa seguiu viagem para as Índias. O escrivão da esquadra, Pero Vaz de Caminha, escreveu uma carta ao rei de Portugal, contando como era a nova terra e seus habitantes. Então, o que vai acontecer? Portugal, eles chegam aqui no Brasil, dominam aquela região e dão continuidade até chegar às Índias. Enquanto isso, Pero Vaz de Caminha, que era um escrivão, ele vai escrever uma carta para o rei de Portugal explicando, contando o que foi encontrado, como era aquele povo e tudo mais. Ok? Deixa eu ver aqui. Isso aí. Finalizamos aqui. Vamos agora para as atividades. Olha lá. Assinale com um X no que for correto. O que está correto? Ó, o dia 22 de abril nos lembra. Lembra o quê? De acordo com o texto, claro. O dia da pátria? O dia do índio? Ou a chegada dos portugueses ao Brasil? Volta no texto lá. Ó, vê que dia que foi. Do que nós estamos falando? Aonde está a data do 22 de abril? Ali, ó, 22 de abril. Os portugueses avistaram a terra e aproximaram-se dela. Qual terra estamos falando? Do Brasil, né? Então, aonde você vai marcar um xizinho ali? Letra B. O primeiro lugar avistado por Cabral e sua esquadra foi uma ilha, um porto ou um monte, né? Qual é o primeiro lugar avistado por Cabral segundo o texto? Volta lá. Aí, número 2, faça a correspondência entre as colunas. Você vai ligar o nome dessas 3 pessoas à sua ação. Por exemplo, primeira ação, rezou a primeira missa na nova terra. Quem é que rezou a primeira missa? Pedro Álvares Cabral, Frei Henrique Soares ou Pero Vaz de Caminha? Aí você vê qual é e liga até a sua ação. Segunda ação, escreveu a carta a Dom Manuel, a carta ao rei de Portugal contando como era a terra do Brasil. Quem é que escreveu? Pedro Álvares Cabral, Frei Henrique ou Pero Vaz de Caminha? E por fim, chegou com sua esquadra ao Brasil. Quem é que chegou com sua esquadra, com sua caravela no Brasil? Muito facinho essa questão aí. E aí vem a número 3. Quais os nomes o nosso país recebeu antes de se chamar Brasil? Ele recebeu 2 nomes. Quais são? Volta lá no texto, pesquisa e escreve aí. Número 4. Por que a nova terra recebeu o nome de Brasil? Aí você tem que... O texto também está explicando por que recebeu esse nome de Brasil, né? Foi por conta de uma árvore. Que árvore é essa? Escreve aí. Número 5. Para onde Cabral e sua esquadra seguiram viagem? Em que dia que isso aconteceu? A gente sabe, eu expliquei para vocês, que Pedro Álvares Cabral ele não continua ali no Brasil. Ele domina a região, depois segue viagem. Segue viagem para onde? Que dia que foi isso? Escreve na número 5. E por fim, número 6. O que Pero Vaz de Caminha... O que fez Pero Vaz de Caminha, escrivão da esquadra? Ele escreveu, né? Escrivão. Então ele escreveu o que e a quem. Lá no texto também conta, né? Ele explica, né? Tudo certinho e manda para alguém. Quem é esse alguém? Tá bom? E aí vocês respondem essas atividades. Muito fácil. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar, que eu vou estar disponível para vocês no WhatsApp, tá bom? E até a próxima aula de sexta-feira. Até amanhã, ok? Muito obrigado. Qualquer dúvida podem me chamar. Valeu!